Saravá, meu povo, bom com vocês? A gente está entrando hoje na nossa terceira aula da nossa série Umbanda de Jurema, da Raiz à Coroa. Eu sou Mãe Kim de Oxóssi, antropóloga, psicanalista e zeladora do Jardim Ancestral da Jurema Sagrada. E vamos entrar num ponto em que muita gente tem curiosidade de saber, que é o que é, afinal de contas, a tal da Jurema. Mas antes da gente entrar, segue o nosso canal para vocês poderem acompanhar a nossa série. Assim que sair vídeo novo, vocês já vão saber, já vão estar aí antenados e já ver o vídeo fresquinho para vocês. Curte para chegar em mais gente que goste do assunto. E qualquer dúvida, curiosidade, comentários, afins, pode deixar aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho mais, poder conversar além do conteúdo aqui. Então vamos lá. A Jurema, ela é um grande mistério, principalmente aqui na região do Trópico de Capricórnio para sul. Ou seja, centro-oeste, sul, sudeste, norte e nordeste, ela não é tão misteriosa assim. Eu quero dizer, ela já meio que está inclusa nos sagrados saberes ali daquela região. Afinal, foi lá onde a Jurema nasceu. E como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a Jurema não é uma coisa única, não é uma coisa só. A gente tem hoje em dia vários cultos, ritos, religiões que cultuam a Jurema e que são ritos juremeiros. Então a gente tem o Jaré, a gente tem o Xangô, a gente tem o Catimbó, a gente tem tambor de mina, a gente tem Jurema Sagrada, a gente tem ritos neo-xamânicos juremeiros. Então existe uma gama muito grande, né, de ritos da Jurema. E a gente tem, obviamente, a Jurema praticada entre os povos indígenas, né? As tradições juremeiras dos ritos sagrados desses povos. Antes de nós adentrarmos especificamente o que seria Jurema, eu vou dar um contexto histórico-geográfico de Jurema. Primeiramente, vamos pensar Jurema como a planta, a árvore, né? Uma árvore que ela dá na região da Zona da Mata, do Nordeste, e alguns povos indígenas desenvolveram um culto sagrado dessa planta e os seus ritos religiosos, espirituais, com o cultivo, o uso de várias partes dessa planta e também com a feitura do vinho sagrado da Jurema. Cada povo vai ter seu modo de fazer esse vinho e isso, né, se expandiu e continuou para os seus descendentes, digamos assim, né? Descendentes, aí eu falo ritos descendentes dos cultos originários da Jurema, porque os povos originários que cultuam a Jurema, cada povo tinha a sua forma de rito, a sua forma de culto. Existem pontos na linha da Umbanda que fala da Jurema, filha de Tupinambá, né? E daí entende-se a Jurema enquanto culto do povo Tupinambá. Quando eu falar povo Tupinambá, vocês vão ver que às vezes eu falo povo, às vezes eu falo povos. Por quê? Porque os Tupinambás, eles ocuparam, daí vocês pensem aí, né? Lembrem das aulas de geografia de vocês. Pensem aí no litoral do Brasil. Pensa mais ou menos ali do meio do Rio de Janeiro para norte, mais ou menos até ali a região do Ceará, né? Pegando até um pouquinho ali do Maranhão, Pará, né? Então pensa ali toda a costa do Nordeste, um pedacinho do Norte. Pensem aí, lembrem aí da estrutura do mapa. Os povos Tupinambá, antes da invasão europeia, né, da invasão portuguesa, espanhola, francesa, etc., né, holandesa, vários povos, a gente sabe que os que dominaram foram os portugueses, mas até o estabelecimento da coroa portuguesa no Brasil, outros povos também tentaram invadir o território. Então pense que nessa época, antes de 1500, né, os povos tupinambás estavam distribuídos por todo esse litoral aí, né? A gente tinha guaranis também, mas os guaranis eram mais para a região do Rio de Janeiro, para sul. Então estavam distribuídos os povos tupinambá. Por que eu falo povos tupinambá, né? Porque os tupinambás, apesar de ser a mesma etnia, eles formavam núcleos separados, né? É mais ou menos
assim, vou tentar fazer uma analogia, né, com a sua vida, de como pode ser a vida na sua família. Sabe assim, tipo, famílias grandes, que às vezes um tio treta com outro tio, uma tia treta com outra tia, e daí gera uma rachadura na família. E daí vai cada um para um canto, né? E daí eu falo assim: ah, eu não gosto de comer macarronada no domingo. Para mim, domingo tem que ser só frango assado. Daí outro fala assim: não, para mim tem que ter macarronada no domingo. Daí tem essa treta aí, daí um não se fala mais com o outro. E daí eles separam, vai cada um para um canto, né? Daí os que querem comer macarronada de domingo vai para casa da tia A e convive só com a tia A. E os que querem comer frango de domingo vai para casa da tia B e só convive com a tia B. Era mais ou menos isso que acontecia. É claro que não era simples assim, né? Aqui é uma analogia para entender como que funcionava, mas apesar de ser da mesma etnia, existiam muitos rompimentos, né? Nos registros que as pessoas têm, falam que era um povo bem aguerrido, bem guerreiro e tal. Então eles tretavam e daí separavam. Então foi assim que foram surgindo os núcleos tupinambás, as aldeias que tinham modos de operar culturalmente na vida um pouco diferente uns dos outros, apesar da raiz e da origem ser a mesma, ser tupinambá. E daí o que aconteceu? Né? Com a invasão, o aumento da invasão, o aumento do massacre, né? A colonização aí super nativa, como esse povo era o da linha de frente, né? O que estava bem ali no litoral, eles foram mais massacrados e a gente foi ao longo dos tempos, né? A gente foi perdendo as aldeias, né? Os parentes foram fugindo para outras aldeias, né? De outras etnias que tinham mais afinidade, ou simplesmente foram desaparecendo mesmo. Hoje, ó, uma etnia que ocupava praticamente todo o litoral do Brasil, aí todo o litoral do Rio de Janeiro para norte, nós temos hoje só 2 aldeias que ficam na Bahia, essas 2 aldeias. Duas terras indígenas. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá, gente? Então é coisa para pesquisar, mas se eu não me engano, essas terras ainda não foram demarcadas e elas são territórios de disputa, é uma coisa assim bem triste. E é uma coisa que me toca muito porque eu tenho ascendência, né, tupinambá. A minha bisa era tupinambá. Ela saiu da aldeia muito novinha ali, mas é da região ali onde esses povos acabaram sendo, eu não digo extinto porque a gente tá aí, né, seus descendentes, nós existimos, ainda que muito misturado com outros povos, outras etnias, mas e também nós temos os tupinambás, essas 2 terras aí que estão ocupadas e habitamos esses espaços também, né? Mas por que eu falei isso? Porque existiam povos tupinambás nesse litoral que cultuavam a Jurema, não eram todos, né? Alguns cultuavam e outros não. E a gente vai ter os que existem hoje, que estão mais para o sul, né, ali no sul da Bahia, eles não cultuam mais a Jurema. Eles podem até participar de cultos de outras etnias que fazem, né, os trabalhos com a Jurema Sagrada, mas eles mesmos não têm essa conexão com a Jurema. Né? Mas assim, mas por que essa Jurema tinha tantos com os tupinambás, principalmente, que se falava? Tinha antigamente, né? Tinha nos povos que estavam ali mais pro norte, né? Ali mais na região de Pernambuco, norte da Bahia, Paraíba, etc. E hoje, se a gente for pensar culto da Jurema entre povos originários hoje, os principais, pelo menos os que difundem mais e que praticam cultos juremeiros, né, nas suas aldeias, a gente tem 2 etnias principais que a gente vê. Tem outras também, tá? Porque existe muita troca, existe muito intercâmbio entre as aldeias, principalmente hoje, né? Meio que hoje em dia, por conta da questão fundiária, questão da terra, deles precisarem se fortalecer, né, enquanto comunidade, né, enquanto povos com mesmas demandas, né, então existe uma união maior. Não que ainda não existam mais as diferenças, mas meio que eles deixaram um stand-by para fortalecer a luta indígena. Então, por conta disso, por conta dos fóruns, dos encontros, etc., tem muito intercâmbio, tem muita troca. Então, não vai ser só aqueles povos que praticam, né? A gente vai ver práticas juremeiras até em regiões como o Centro-Oeste, por conta desse intercâmbio que teve. Mas se a gente for falar hoje, quais são os principais povos que ainda fazem uso, ritualizam e tem até uma certa
divulgação desses ritos, né? Rola mais esse intercâmbio mesmo deles fazerem esse compartilhar desses sagrados saberes deles. São principalmente os Cariri Chocó e os Funiú. Os Cariri estão mais ali na região do litoral da Bahia, né? Ali próximo da região de Porto Seguro, Ilhéus e tal. E os Funiô vão estar lá mais na região de Pernambuco. Essas são as duas etnias principais que a gente vai ver fazendo uso da Jurema hoje em dia. Mas, como eu disse, antigamente vários povos que habitavam ali essa região do litoral e da zona da Mata Nordestina vão fazer uso dessa planta nativa, cada um com o seu preparo especial desse vinho sagrado. Então, já que falamos, né, como que está o seu uso hoje da Jurema, né, a gente viu a Jurema enquanto planta, enquanto árvore, para os povos nativos e como ela está sendo usada hoje em dia. Mas a Jurema não é só isso. Então, vocês se lembram que eu falei lá no primeiro vídeo dessa série como que surgiram essa profusão, como surgiu essa profusão de ritos juremeiros no Nordeste, que foi em decorrência do aquilombamento dos povos escravizados que fugiam das lavouras de cana no Nordeste, encontravam, né, proteção, guarda, aquilombamento nas aldeias indígenas, né? Então, desse encontro surgiram os ritos juremeiros. E os ritos juremeiros, que tem vários, né? Eles contêm elementos da pagelança indígena, desse culto da Jurema, com elementos de cultos africanos, elementos católicos, elementos de magias curandeiras europeias, sagrados saberes de escola iniciática. Então, a Jurema é interessante porque ela está em constante construção. Ela é considerada uma religião de ciência. E quando a gente fala de religião de ciência, de uma espiritualidade de ciência, a gente está falando ciência enquanto conhecimento. Tira a ideia colonizadora europeia de que ciência é aquela que se faz na academia, com laboratórios, Beckers, etc. Ciência quer dizer conhecimento, e todos os povos possuem conhecimento para contribuir, distribuir, etc. Então, na Jurema Sagrada e nos ritos juremeiros também, você vai ter esse agregar de alguns saberes magísticos de várias linhas. Em alguns locais, em algumas juremas, tem os conhecimentos orientais, tem as escolas de saberes iniciáticos, magísticas, etc. Então, a Jurema ela é muito rica, né? Ela é rica porque ela surge desse encontro de povos e dos saberes desses povos. Mas a base da Jurema é a Jurema. Então, vamos lá. Voltando, o que é a Jurema? Quais são os elementos em comum dos ritos da Jurema? O primeiro e o mais importante de todos é a Jurema, é a árvore da Jurema. Essa planta nativa da zona da mata, e que é rica numa substância chamada DMT, substância que a gente encontra em outras plantas também, como a chacrona ou rainha, né, que é a que faz ayahuasca, e que é a chamada molécula do espírito, né, que é aquela molécula que faz a gente ter o senso de pertencimento ao todo, que é a que faz as plantas se comunicarem umas com as outras, e os animais também, que quando a gente ingere ela, a gente também produz, né, a endo-DMT, só que ela é consumida. Então, a gente ativa ela com meditação. Olha que legal, gente. É por isso que o pessoal que faz os estudos aqui na casa sabe que eu pego no pé do povo para meditar, porque daí a gente vai ativar a nossa molécula de conexão com o divino, né? Entrar nessa conexão cósmica. Então, a Jurema tem esse princípio ativo também. E cada local vai preparar esse vinho da Jurema de uma maneira. Em cada local vai usar partes diferentes dessa planta. E o nativo original usa tal, usa casca, usa raiz, usa folha. Gente, cada mestre tem a sua conexão, a sua forma de estar junto com essa planta, junto com seus mestres, junto com seus guias, com seus mentores, etc. Cada mestre juremeiro, cada pai, mãe de santo de linha da Jurema, vai ter uma forma de preparo. Assim como o preparo dos povos indígenas também tem lá seus segredos magísticos para preparar essa bebida mágica, né? E vai ser diferente um do outro. É claro que eles trocam informações, saberes, mas cada um cada um tem a sua forma única e especial de preparar e de se conectar com essa força dessa planta, com essa força dessa árvore.
Que planta é essa? Essa planta, que é a jurema, ou jurema preta, ou acácia nigra, o nome científico dela é Mimosa temiflora. Um ponto em comum, primeiro e mais importante, é o culto a essa planta. Não só a essa árvore, ao espírito dessa árvore, a força que ela tem. E a produção de vinhos e chás. E como eu disse, cada mestre, cada mestra vai ter o seu vinho e seu chá produzido a partir dessa planta. Então, esse é um elemento comum das juremas, né? O preparo dessa planta. Outro elemento que a gente vai ter em algumas linhas juremeiras é o juremá. O que é o juremá? O juremá seria o local onde habitam os seres que vivem surgem, comungam da jurema. Então é todo o jardim sagrado da natureza vegetal e animal também, da fauna e flora, que habitam os sagrados elementos da jurema, né? Os seres encantados, espíritos, guias, guardiões, etc. É um local físico e astral. É físico porque a mata, ela é física, né? A mata a gente pode tocar, a gente pode caminhar por ela, pode interagir com ela. E é astral porque também existem seres para além deste plano que habitam o juremá, que habitam esse lugar físico e astral que nos traz fortalecimento, cura, conexão com o divino e com aquele divino que nós somos também. E o que mais é jurema? Se a gente for pensar o que é jurema, a gente tem as cidades da jurema e tem a cidade jurema. E o que seriam essas cidades? Ou essas cidades? É cidade mesmo, tem as cidades físicas, principalmente ali na região da Paraíba, norte do Pernambuco, que foi onde a jurema começou a sair da aldeia, né? Onde a jurema começou a se integrar ali com a população local. Então, são as cidades onde carregam as tradições e os cultos juremeiros. Além disso, além das cidades ser cidades físicas também, a gente vai ter Alhandra, entre outras, né? Mas a mais famosa aí é Alhandra. Além das cidades, né? Cidade no modo como a gente entende. Tem as árvores e as plantas sagradas da Jurema. E cada planta e cada árvore é sagrada para a Jurema. A gente tem 7 plantas, né? 7 árvores principais são consideradas cidades sagradas da Jurema. Mas toda planta é considerada, né? Toda árvore, principalmente, é considerada uma cidade sagrada para a Jurema, né? É considerada uma cidade. Por que uma árvore é considerada cidade? Porque a gente vai pensar que é uma cidade. Cidade é um local onde as pessoas vivem, trabalham, se relacionam, amam, criam seus filhos, né? Nascem, crescem, se reproduzem, morrem, vivem seu ciclo da vida, aprendem, compartilham saberes, compartilham alegrias, culturas, etc. E o que é uma árvore, gente? Uma árvore é um local onde existem milhares de seres vivendo dele. Uma árvore é um ser realmente muito sagrado. Seja para aqueles que estão no plano físico, seja para aqueles que estão no plano astral. Gente, pensa a quantidade de formiguinhas, de fungos, de cobra, macacos e pássaros. E um local incrível onde habitam esses seres. E ela produz flores, frutos, serve de alimento, serve de casa, serve de abrigo. Então, é uma cidade para os seres físicos e para os seres encantados também. Para os seres que não estão no plano da matéria, mas estão no plano sutil. Então, elementais, né, encantados, fadinhas, gnomos, espíritos, né? Então, uma árvore guarda muito saber. Isso quando a própria árvore não é um portal, né, de entrada e saída de campos, portais interdimensionais. Tem muitas árvores que são verdadeiros portais divinos da vida, né, e da existência, não só da vida, das várias vidas, né, vida física, vida astral, etc. Então, as árvores, elas são sagradas para a Jurema, né? Sobretudo a própria Jurema, porque elas são esse lugar mágico, né? E os povos juremeiros, né? Os indígenas, né? Os nativos brasileiros aqui, não foram os únicos a cultuarem árvores. Existem vários povos nativos ao redor do planeta que entendem
as árvores como seres sagrados, seres que abrigam muita vida, assim, né? Muito poder existencial. Então a gente pode dizer que não só a Jurema, mas praticamente todas as árvores, para a Jurema, para o juremeiro, são locais muito sagrados, né? São seres, são cidades, né? Não é só um ser, é um ser que agrega vários outros que mundos habitam numa árvore. Então, as árvores são sagradas para a Jurema. Não apenas a Jurema, mas também ela é a principal, porque ela tem a força dentro dela que possibilita aqueles que a cultuam, que comungam dela, se conecte com tudo isso, com todos esses reinos. E também tem reinos na Jurema, tem 12 reinados aí nas linhas da Jurema, sobretudo as Juremas do Catimbó, né? Mas isso é papo para outro encontro, beleza? A gente vai se aprofundar aqui por enquanto na Jurema, tentando entender o que é a Jurema e quais são esses elementos comuns aos vários sítios juremeiros. Para abrir um pouquinho esse véu desse mistério do que é a Jurema. Além desses, a gente viu muito agora as Juremas do Nordeste, Jurema, né? Os sítios que é mais conectado com as influências aí da região do Nordeste, né? Um pedaço aí do Norte. Mas além disso, quando a gente fala na Umbanda, a gente fala muito da cabocla Jurema. Quando a gente fala dos caboclos, a gente vê que tem muitas entidades que se manifestam com o nome de Jurema, principalmente na linha dos caboclos, né? Então a gente vai ter várias Juremas que se apresentam nos sítios umbandistas. A gente vai ter Jurema da Mata, Jurema Guerreira, Jureminha e Vossos Juremas, né? A gente tem essas várias Juremas aí nos sítios umbandistas. E o que são essas Juremas, essas entidades? Então, as caboclas Juremas, elas são entidades, na grande maioria das vezes, ligadas aos sítios juremeiros. Então, são entidades que vão se apresentar no seu terreiro, se for de um terreiro de Umbanda, ou de Umbanda de Jurema, ou até mesmo de Jurema, que geralmente vem nas linhas dos caboclos, as várias Juremas. E essas Juremas que vêm na linha dos caboclos, elas trazem principalmente essa força e esse axé, que tem muito na egrégora do Oxóssi, nos domínios de Oxóssi, que é do conhecimento e dos sagrados saberes das plantas e suas curas, né? As curas através da natureza. Então, quando a gente fala das caboclas da Jurema, são esses seres, essas entidades, esses espíritos com uma consciência individualizada, que vão trazer esses saberes dos segredos das matas, das plantas, do cuidado com a saúde, do conhecimento para a nossa vida, para as nossas relações, para a nossa saúde de modo integral, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, que é o que a gente mais... uma coisa que eu costumo falar muito, assim, né? Uma das principais funções de uma religião ou da espiritualidade na vida de uma pessoa é esse poder curativo do coletivo, porque nós somos seres sociais, gente. A gente está tendendo, a nossa sociedade aí há um tempo já tendendo para o individualismo, e é aí que vão surgindo as doenças, sobretudo as doenças mentais no nosso campo, porque a gente vai deixando de ser coletivo e indo para uma relação muito do indivíduo, né? E não é da nossa natureza, não é da nossa biologia, né? É antibiológico a gente não se coletivizar, a gente se individualizar, e aí começam a surgir as doenças a partir disso, né? Se manifestam no nosso campo físico, mas sobretudo no campo mental. Então, as caboclas da Jurema traz muito esse aspecto, né? De levar a gente de volta para o estabelecimento de uma saúde, né? Uma saúde coletiva, uma saúde física, mental, espiritual, emocional. E basicamente eu fiz um resumão do que é a Jurema ou as Juremas para a gente poder entender. Mas tudo isso é Jurema também, né? Esses são os elementos em comum das Juremas. Outra coisa muito interessante, o que a gente vai observar, né? Sobretudo nas religiões de Catimbó, vai ter a presença do cachimbo sagrado, que o uso do cachimbo, da fumaça do tabaco, é muito tradicional dos povos originários das Américas, de maneira geral, né? Então, das Américas de norte a sul, a gente vai ter o uso dessa planta, assim como o milho também, né? O milho também é uma planta que, apesar de, acredita-se que a sua origem seja no México,
mas tem pela América toda. O tabaco, a mesma coisa, né? Tem pela América toda o uso do tabaco e o seu uso com o cachimbo. Não só entre os povos das Juremas do litoral a gente vai ver o uso desse cachimbo, né? Não vai ser só os Cariri-Chocó, os Funiô, os Tupinambá que vão usar o cachimbo. Os Guarani também têm um uso profundo, né? A conexão espiritual com o tabaco, com o pai tabaco, com o cachimbo, o pitanguá, no caso, Guarani. E eles têm características específicas, né? Cada povo faz seu cachimbo de um jeito, mas todos eles usam, né? Esse cachimbo e tem sua ritualística para esse uso. Além do cachimbo, o maracá, né? O maraca, que é o instrumento com sementes dentro, né? Geralmente tem uma cabaça, que pode ser de coco ou de cabaça mesmo, e que se usa para trazer o som, para alinhar o campo, para fazer rezos, curas, né? Trabalho de cura espiritual. Então, assim, esses foram os principais elementos que eu trouxe de conexão com a Jurema, do que seria a Jurema, mas a gente percebe que ela é ampla. E toda vez que a gente for se encontrando aqui, eu vou falando um pouquinho mais. Mas resumidamente, bem resumidamente, isso seria mais ou menos seriam os pontos em comum do que é a Jurema. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro encontro da nossa série Umbanda de Jurema, da raiz à coroa. Nessa série a gente ainda vai ter mais 2 encontrinhos para falar da Jurema, da Umbanda de Jurema, né? Então a gente falou da Umbanda, falou da Jurema, falou das entidades que se manifestam na Umbanda de Jurema, principalmente no Jardim Ancestral da Jurema Sagrada. E a gente tem mais 2 encontros aí. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, comenta aqui embaixo e não esquece de seguir o nosso canal e ativar o sininho para toda vez que aparecer algo novo, você já fica por dentro. Bem, gratidão, beijos e até o nosso próximo encontro.